Estamos de volta com o programa Viva Saúde. Hoje, conversando sobre a importância do sono. Você tem aí um sono de qualidade? Vamos ficar sabendo. Fica aqui com a gente que a gente vai saber. Você vai ficar sabendo se tem de verdade. Doutor Rodolfo, você falou agora há pouco sobre a importância da melatonina, né? Para que a gente se acalme e o corpo entenda que é hora de dormir. E a melatonina sintética que as pessoas estão começando a consumir para dormir, para criar rotina de sono, vale a pena apostar nisso? Estão trazendo de fora, enfim. A gente tem que ter muito cuidado com a questão da melatonina. O que acontece é que a melatonina que a gente usa, essa melatonina que muitas vezes as pessoas trazem de fora, ela tem uma dose muito baixa. Então ela não é uma indutora do sono, ela não vai te ajudar a dormir, não vai te induzir a dormir. Ela serve, na verdade, para auxiliar pessoas que têm alterações do ritmo circadiano. Quando, por uma deficiência do próprio organismo, ele não entende, o ponteiro desajusta. Ele perde a precisão em saber a hora de acordar ou a hora de começar a se preparar a dormir. Como em viagens, por exemplo, que a gente viaja para um fuso horário muito diferente? Exato. Então, são esses distúrbios que são benéficos com o uso da melatonina. São o que a gente chama de avanço de fase ou atraso de fase do ritmo circadiano. Quando esse ritmo perde a questão das 24 horas no complementar dele ou no funcionamento dele, no jet lag. Para a indução do sono, aquela melatonina de dose baixa que a gente vê nas farmácias, nas farmácias americanas, ela não é capaz. Existem medicações que atuam na via da melatonina que fazem a pessoa dormir, mas elas são 80 vezes mais potentes do que aquela da farmácia. Então a gente precisaria consumir um frasco todo daquele para ter o benefício. Doutor, e em relação a algumas coisas que a gente pode fazer dentro de casa, remédios fitoterápicos, pode-se utilizar para tentar entrar no melhor ritmo de sono quando se está em desequilíbrio? Por mais que possa parecer uma coisa mais fácil utilizar uma medicação para ajudar, e por mais natural que ela possa ser, a melhor coisa a se fazer na hora de dormir é ter essa rotina saudável em relação ao sono. Ter esses bons hábitos de higiene do sono. Evitar coisas que prejudicam o sono, as telas, as atividades que possam fazer a pessoa ficar desperta, as substâncias que fazem a gente ficar acordado. Uma coisa também interessante é respeitar o ambiente de sono. Então, muitas vezes a gente está levando as atividades da casa para dentro do quarto, comendo dentro do quarto, estudando dentro do quarto, estudando em cima da cama. Não, a cama deveria ser um ambiente em que a gente deve reservar para dormir, para ter relações sexuais, apenas para isso. Assistir televisão, comer, isso são coisas que a gente pode fazer em outros ambientes. Tudo isso, essa rotina de bons cuidados em relação ao sono, é muito mais benéfica do que qualquer medicação. Doutor, o sono da criança tem diferença do sono do adulto? Tem diferença. E até porque o sono ele é importante para a maturação neuronal, as crianças têm uma necessidade de sono muito maior do que os adultos. Recém-nascidos podem precisar dormir até 14 horas por dia. Então, é uma coisa que é bem discrepante da gente que dorme entre 5 e 9 horas. É uma coisa que deve ser levada em consideração. Com o tempo, essa necessidade de sono vem diminuindo a partir da maturação cerebral. E aí ela vai chegando mais próximo do que a gente vê como um hábito normal de sono. As crianças até 1 ano de idade, elas têm uma tendência a cochilar também. E aí é também uma coisa que o adulto não deve cochilar, mas a criança sim pode cochilar. Eu lembro muito das pessoas mais antigas falando que tem que dormir, a criança tem que dormir porque se dormir não cresce, se não dormir não cresce. Existe essa relação com o hormônio do crescimento? Existe sim. Crianças que não dormem bem, seja por causa de uma má rotina de sono, de uma insônia, ou até mesmo de terem doenças que fazem ela parar de respirar no meio da noite, como por exemplo a apneia do sono nas crianças, vai fazer com que elas tenham um déficit de desenvolvimento. Elas não crescem tão bem, elas podem ficar acima do peso. A obesidade infantil, existe uma relação também com os transtornos do sono. A gente tem evidências, inclusive, de problemas cardíacos em crianças relacionados aos problemas do sono. Doutor, e para essas crianças hoje, quais seriam as formas que a gente pode também fazer uma rotina? Porque para as crianças, muitas vezes são agitadas, os pais têm dificuldades de criar um ambiente para essa criança dormir, porque a criança ela fica relutante,
Tem crianças que têm alergia à cama, né? As mães falam, minha filha parece que tem espeto na cama, que não gosta. Ficam resistentes muitas vezes quando os pais passam o dia fora, chega à noite, elas querem ficar com eles e ficam relutando contra o sono. Qual é a dica que pode dar para esses pais? O que é que eles podem fazer? Isso, inclusive, é um quadro comum e é a principal causa de insônia na infância. Essa insônia comportamental, a criança que testa o limite dos pais para ver até onde ela pode ir. Uma outra forma de insônia é quando ela confronta os pais e não quer ir para a cama. Isso é uma das principais causas. O que o pai pode fazer é ser um porto seguro para aquela criança. Estar presente, entender aquele momento. Muitas vezes a insônia na criança também é reflexo da ansiedade dos pais em relação à criança dormir. O que a gente tem que fazer é criar uma rotina. A criança funciona bem dentro de uma rotina de sono, então estimular uma rotina, coisas que facilitam a criança a dormir, leitura de histórias, um banho relaxante antes da hora de dormir, evitar também alimentar as crianças muito perto dessa hora do sono. E existem uma série de hábitos também, as crianças que dormem em quartos separados dos pais, o pai dá boa noite, contar uma história, dizer que vai dormir, que a criança não fique ansiosa porque ele está perto. Essa série de coisas que a gente faz para acalentar o sono dos pequenos ajuda também eles a ficarem mais tranquilos e a dormirem melhor. A minha filha, por exemplo, ela reluta muito com o sono e aí eu observei depois que eu estava cometendo um grande erro, porque como eu gosto de dormir tarde, eu ficava deixando, muitas vezes por saudade, ficava deixando ela querer seguir o meu ritmo, mas eu não posso permitir isso, que é uma criança. E o que acontecia? Eu comecei a regular na semana e no fim de semana liberava. Então, nunca conseguia criar rotina, porque eu quebrava a rotina no fim de semana. Exato, isso realmente acontece. Acontece, mas agora a gente já regulou, agora só não dá para contar a história, porque quem dorme primeiro sou eu, então não dá para contar a história. Doutor, quais são hoje os principais distúrbios de sono que acabam acometendo a população no geral? A gente pode dizer que em termos de doença, a gente teria a apneia obstrutiva do sono, que é o famoso ronco. Nem todo ronco é apneia, mas a apneia tem como um dos principais sintomas o ronco. Como um problema do sono extremamente comum também é a insônia. E também nesse contexto de maus hábitos do sono, a gente tem a privação do sono como um grande problema. O organismo, ele se acostuma a não ter sono? Se você dorme pouco, ele começa a se habituar a dormir menos? Não, o que acontece é que ele talvez não cobre naquele momento o preço do sono não dormido, mas futuramente ele vai sofrer dos problemas que aquela privação de sono causa. Então, problemas cardíacos, respiratórios, do funcionamento cerebral, cérebro vascular, ou até mesmo do raciocínio pode acontecer porque a gente dormiu pouco. O sono é uma coisa primordial que a gente tem que respeitar. E aí a gente precisa valorizar. Para isso também que a gente tem essa semana de discussões. Vamos falar sobre ela, sobre a Semana do Sono, que é a primeira vez que está sendo realizada aqui na Paraíba, não é isso? E ela joga luz, então, ao sono, que é de extrema importância. Mas por que a associação resolveu trabalhar essa temática aqui na Paraíba? A gente, como medicina do sono no estado da Paraíba, a gente tem um certo grau de incipiência. Somos muito jovens. Existiu essa iniciativa de pessoas que têm, na medicina do sono, um objetivo de vida, de levar à população esse cuidado em relação a essa coisa tão importante. E aí a gente criou a Regional Paraibana da Associação Brasileira do Sono, uma associação que já é bem estabelecida, que já existe e que tem suas regionais em todos os estados quase do país. Essa ação da Semana do Sono ela acontece em mais de 30 cidades no Brasil. E aí a gente reserva esse tempo para discutir exatamente o sono. A cada ano escolhe-se uma temática diferente e a temática desse ano escolhida, que para ser aplicada no Brasil todo, foi o sono e sonhos melhores para um mundo melhor. Como é que a gente pode trabalhar o sono para que a gente seja uma pessoa melhor, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, para que todos, crianças, adultos, jovens, adolescentes, idosos, tenham uma qualidade de sono melhor. Isso é muito importante porque, inclusive, a gente escuta muito as pessoas, às vezes, quando acordam mal-humoradas, falam: não dormi bem, estou de mau humor. Então, muitas vezes fazem essa ligação: não dormi bem, por isso estou de mau humor. Não dormi bem, não estou tendo um dia bom. Né? Existe muito essa associação, à disposição. Né? Com certeza. A noite de uma pessoa que dorme mal é muito diferente daquela noite bem dormida. As pessoas que têm problema de sono, elas são talvez o principal exemplo disso. Quando elas dormem bem, depois de ter seus problemas tratados, elas
viram outras pessoas, a gente escuta muito dos pacientes, os pacientes com apneia do sono, os familiares dizendo, nossa, fulano era tão irritado e hoje ele é outra pessoa, ele era tão desatento e hoje ele consegue fazer tudo o que deseja, ou ele vivia dormindo pelos cantos, não conseguia prestar atenção em nada e hoje ele é outra pessoa. A gente vê isso nas mais variadas faixas de idade. Crianças que tinham dificuldade nas escolas passam a ter um melhor rendimento, adultos que não conseguiam ter uma boa relação com os colegas de trabalho passam a ter essa boa relação. Então a gente passa pelo sono para ter um mundo melhor, com certeza. Pois é, que é o tema aqui da Semana do Sono 2020, que é a primeira vez que está acontecendo aqui na Paraíba, camisa bonita. Olha só, sono e sonhos melhores para um mundo melhor. É isso mesmo, a gente realmente precisa dar importância real, né? A importância real que o sono tem na nossa vida e estamos vendo que ela é bem intensa mesmo, né? Exato. Doutor, em relação então aos alimentos que podem ajudar a ter uma melhor noite de sono, existem alimentos que podem colaborar? Existem alimentos que colaboram. A principal recomendação em termos de alimentação e sono é que a gente não faça refeições vultuosas, ou seja, coma demais, fique empanturrado próximo da hora de dormir, porque isso favorece o aparecimento de refluxo, isso prejudica a qualidade do sono também. Mas existem alguns alimentos que auxiliam. Alimentos ricos em triptofano, eles têm esse benefício em termos de fazer a pessoa dormir melhor. O que a gente tem de alimentos ricos em triptofano? O leite tem uma quantidade considerável, algumas leguminosas também, chocolate tem, o chocolate nos maiores teores de cacau, com certeza, não o que é rico em açúcar. Existe uma série de alimentos que vão ajudar realmente a dormir melhor. Pois é, então vale a pena também apostar numa boa dieta para equilibrar. Com certeza, e principalmente evitar aqueles que fazem a gente dormir mal, como por exemplo alimentos ricos em cafeína, que a gente vai ter tanto no café, mas esquece, por exemplo, dos refrigerantes, dos chás, das bebidas energéticas, elas trabalham contra o sono da gente. Também são prejudiciais, então, nesse caso. Também. Devem ser consumidas sempre com tempo de antecedência, então? No mínimo 4 horas antes de dormir, no máximo, na verdade, 4 horas antes de dormir. Uma outra coisa que a gente tem em relação a bebidas, por assim dizer, é que, as bebidas alcoólicas me fazem dormir melhor. Na verdade, elas fazem que você durma com maior facilidade, já que o álcool ele tem ação em receptores cerebrais muito similares, ou na verdade são os mesmos, do que os remédios que fazem a pessoa dormir têm. Então a pessoa até começa a dormir melhor, mas é um sono pobre em qualidade. Você não consegue ir progredindo fisiologicamente pelas fases do sono. Fica sempre um sono superficial. Isso que o senhor tocou é muito importante. Fases do sono, quais são? A gente tem grosseiramente dividindo o sono em 2 fases. A fase que a gente chama de não REM e a fase que a gente chama de REM. Ela é dividida de acordo com o perfil de atividade cerebral e o perfil de atividade do corpo em relação a essa atividade cerebral. O sono não REM, ele é dividido em outros 3 estágios, e aí a gente tem um progredir durante a noite, da fase 1 até a fase 2, até a fase 3, e a gente chega ao sono REM. Cada fase tem sua importância específica em termos de sedimentação de conhecimento, em termos de atividade cerebral, em termos de diversos processos que acontecem durante ela. A gente tem a repetição desses ciclos durante a noite, então o sono de ninguém acontece do mesmo jeito. E quando a gente tem processos patológicos, essas fases são quebradas. Então o sono não segue com esse fluxo natural. E o sonho, doutor? E aí, a gente sonha toda noite? Ou não sonha toda noite? Ou sonha e não lembra? Pode acontecer, a gente sonha. Nem sempre o sonho é uma coisa complexa. Ele vai acontecer em fases variadas do sono. Geralmente, acreditava-se até pouco tempo que ele seria uma coisa do sono não REM, mas ele existe em outras fases do sono de maneiras mais rudimentares, mas a gente sonha. O sonho, ele parece ser o reflexo dos acontecimentos do dia. O cérebro vai começar a sedimentar angústias, pensamentos, perspectivas. Então, às vezes, a gente acha que sonhou com coisas futuras, mas a gente imaginava ou desejava que aquelas coisas acontecessem. E a ligação entre os neurônios, na verdade, justifica o sono. A gente realmente passa por aquelas experiências, mas dentro de um ambiente de funcionamento cerebral diferente, e que pode acontecer em noites em que eu tenha uma maior propensão a isso ou não. Ok, então. Doutor, muito obrigada pela sua
pela sua explicação, pelos esclarecimentos, foram de extrema importância. É importante realmente que a gente ressalte, né? Ressalte que uma noite bem dormida vai fazer diferença em toda a rotina de qualquer pessoa, seja adulto, criança e do idoso também, que a gente acabou nem falando muito, nosso tempo acabou nem falando muito sobre o sono na terceira idade, né? Exato, a gente tem que valorizar o sono. Se eu não durmo bem, eu posso ter vários problemas relacionados a isso. Então, começar a valorizar essa questão do dormir melhor e, caso isso não esteja acontecendo, procurar um profissional que possa me ajudar nesse sentido. Se eu ronco, eu não consigo dormir bem, se eu tenho paradas respiratórias no meio da noite, se eu não consigo desligar o cérebro, por assim dizer, mas eu não consigo relaxar a ponto de dormir, ou se existe alguma atividade diferente durante o sono, é interessante que passe por uma avaliação do profissional para que a gente note ou que a gente perceba, na verdade, e como a gente vai poder intervir naquele processo. Tá, só a minha última pergunta antes de terminar de verdade agora. Em relação ao sono do idoso, doutor, muda, diminui ainda mais? Porque o idoso ele tem menos sono ainda do que o adulto. E Isso. aí, que é que isso interfere? Muda, o sono do idoso muda. A gente tem aquela ideia de que o normal é dormir por 8 horas. O tempo normal de sono é entre 5 e 9 horas e vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoas que dormem 5 horas e são extremamente satisfeitas. Tem outras que dormem 9 horas, mas ainda precisariam dormir um pouco mais. Então é muito individual. E com o passar da idade, essa necessidade de sono, por assim dizer, também pode diminuir um pouco. O próprio metabolismo também já tem uma reduzida, já está mais lento, um pouco mais devagar. Isso, né? você tem o cérebro mais maduro, sem precisar tanto sedimentar algumas informações. Você tem a diminuição de atividade de melatonina também, é uma coisa que estuda-se que possa acontecer nos pacientes idosos. Então, eles também mudam a fase de sono, eles acabam tendo mais sono de maneira precoce, acabam acordando mais cedo. É aquela questão daquele senhor que sempre acorda às 5 horas da manhã e está caminhando na praia. E o adolescente de 18 anos morrendo de sono, ele tem inveja daquele senhor porque ele queria estar dormindo. E aí, nossa, como é que ele está caminhando quando ele podia estar dormindo na cama? A gente também pensa no sono do idoso, mas esquece do adolescente. Na adolescência, a gente tem uma demanda muito grande de sono, porque é uma fase de muita mudança. E se a gente pensar nos horários escolares, nem sempre isso é respeitado. Então, os adolescentes, eles acabam acordando cedo, vão para a escola, nem sempre aproveitam tanto o tempo da escola, voltam para casa, ficam nos celulares, nas telas, no estudo, vão dormir tarde, dormem pouco. E aí essas gerações de adolescentes que estão sendo expostas a cada vez mais tecnologia, cada vez mídias digitais, mídias sociais, elas acabam sendo privadas de sono e a gente vai ver o reflexo disso no futuro. Pois é. Então, a atenção aí ao sono em todas as idades. Em todas as idades. Criança ao idoso, é importante sim respeitar o sono, respeitar o seu corpo, respeitar o seu organismo. Agora sim, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, doutor Rodolfo. E eu agradeço a oportunidade e eu deixo em nome da Associação Brasileira do Sono da Regional da Paraíba, sempre à disposição para a gente participar. Sejam sempre bem-vindos ao nosso programa Viva Saúde. Muito obrigado. Muito obrigada a você de casa que esteve conosco no programa Viva Saúde de hoje. Espero que essas informações te ajudem a ter uma qualidade de vida melhor. Isso mesmo. Pense um pouquinho sobre isso, mude aí o que está errado na rotina do seu sono. Tenha assim, busque uma vida melhor, uma vida mais saudável. A gente se encontra no próximo programa. Até breve.